A graça e a paz, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje é 6 de fevereiro de 2022, é domingo, né? Já estamos aqui no final da tarde, então vamos meditar aqui na palavra do Senhor, que está aqui no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 12, né? Nós vamos decorrer aqui alguns versículos. E a epígrafe desse texto nos diz assim: a vinda de Cristo será precedida e manifestação do anticristo. O apóstolo Paulo, quando escreveu a segunda carta aos Tessalonicenses, ele alertou esse período que ia acontecer. Só que o período que ia acontecer não era na época do apóstolo Paulo, não era na geração do apóstolo Paulo, né? É na nossa geração que ia acontecer essas coisas que nós estamos vendo aí, né, meus irmãos? Então vamos meditar aqui na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é eficaz, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, né? Então nós cristãos, nós temos que meditar na palavra. Nós não podemos ficar dando ouvido ao que o mundo diz, né? O que os jornais diz, né? O que os jornais diz porque o Senhor diz que o mundo jaz do maligno, né? O mundo jaz do maligno. Então nós temos que ficar, o verdadeiro cristão, ele tem que ser um cristão bereano, ele tem que ficar com a palavra, que a palavra ela diz tudo. Ela fala sobre o passado, presente e futuro, do que está por vir, né? Então vamos meditar aqui em alguns versículos da carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no 2 Tessalonicenses, que diz assim, capítulo 2, versículo 6, que nos diz assim: e agora vos sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Então veja bem aqui que o apóstolo Paulo no versículo 6 falou: o que detém, né? O que detém a manifestação do anticristo? Por que o anticristo não manifestou? É justamente porque a igreja ainda está na terra. A igreja, com o Espírito Santo que faz o trabalho com a igreja, ele ainda está na terra, né? Ele ainda está na terra. Então o Espírito Santo e a igreja, ele freia, né? Ele freia a ascensão do anticristo. É por isso que o apóstolo Paulo fala aqui: agora vos sabeis o que detém, é a verdadeira igreja que está na terra. Por isso que o anticristo ainda não manifestou ainda. Então nós vamos para o versículo 7, que diz assim: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, né? Quer dizer, o apóstolo Paulo está falando aqui da igreja. Vejo bem que o apóstolo Paulo falou: que o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o resiste até que do meio seja tirado. Então a igreja, a verdadeira igreja com o Espírito Santo, ela freia. Se a igreja tivesse sido retirada da terra, esse mundo estava 10.000 vezes pior, né? 10.000 vezes pior. Mas o Espírito Santo que trabalha com a igreja, ele freia a ascensão do anticristo. Então, por isso, meus amados, que as coisas ainda não estão pior ainda. Veja bem que no versículo 7 o apóstolo Paulo fala que isso ia acontecer nos nossos dias, né? O apóstolo Paulo foi o pregador da igreja, foi um dos pregadores que o Senhor levantou para pregar os gentios, né? O apóstolo Paulo foi um dos pregadores da igreja, né? Que ele levantou o apóstolo Paulo para pregar os gentios, né? Que somos nós. Então veja bem, porque o mistério da injustiça opera. Veja bem, meus amados, o que está acontecendo aí? O mistério da injustiça já opera, já está operando. Então nós estamos aguardando somente o arrebatamento da igreja. O verdadeiro cristão, ele está aguardando o arrebatamento da igreja. Nós estamos vendo aí as coisas acontecendo diante dos nossos olhos, e os cristãos que se dizem cristãos estão dormindo. Eles não estão percebendo o que está acontecendo.
Eles não estão percebendo o que está acontecendo. Veja que a plataforma do governo do anticristo está ganhando forma. Ele está ganhando forma aos poucos. Ele está ganhando forma aos poucos. Porque o anticristo ele tem que estar com a plataforma pronta, porque na hora do arrebatamento da igreja tem que estar tudo pronto. Porque o tempo do anticristo na terra vai ser só 7 anos, e 7 anos vai passar muito rápido. O Senhor vai entregar, após o arrebatamento, vai entregar essa terra para o Satanás para ele governar por 7 anos. Para ele governar por 7 anos. Então ele vai ter só 7 anos. Porque Satanás ele sempre quis governar. Então o Senhor vai entregar isso aqui. E para quem ficar por 7 anos, o Senhor vai entregar aqui a Satanás por 7 anos. Então por isso que o apóstolo Paulo diz: porque o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste, que até que do meio seja tirado, que é a verdadeira igreja, né? Eu não estou falando dessa igreja de Laodiceia, tem 2 igrejas aqui. Tem a igreja apostata, que é a igreja de Laodiceia, e a igreja de Filadélfia, que vai participar do arrebatamento. Então, meus amados, nós temos que ver que as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos, e tem muitos cristãos dormindo. Tem muitos cristãos dormindo e não estão percebendo o que está acontecendo. Veja aí o que aconteceu esses dias atrás. O presidente das Assembleias de Deus, Madureira, ele teve um encontro com o Papa Francisco. Ele teve um encontro com o Papa Francisco, né? Ele teve uma reunião com o Papa Francisco justamente para trazer o ecumenismo. O que é o ecumenismo? Vai ser a religião do anticristo. Vai ser uma só religião. Então está se unificando. A igreja católica está se unindo com a igreja evangélica. Com essas igrejas que estão em convenção, a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, elas são tudo de um pacote só. Elas estão formando o que vai vir, que é a religião do anticristo. Então o presidente das Assembleias de Deus, a Madureira, ele reuniu com o Papa Francisco, então justamente para eles debater sobre a nova religião, que vai ser o ecumenismo, vai ser uma só religião. Então, a maioria dessas igrejas, meus amados irmãos, vê se abre os olhos, a maioria dessas igrejas que está em convenção, ela faz parte da maçonaria. Essas igrejas que estão em convenção, todas elas fazem parte da maçonaria. Quem governa essas igrejas de convenção, Assembleia de Deus, a Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Deus é Amor, tudo é a maçonaria que controla essas igrejas. O dízimo que você devolve a essas igrejas, uma parte dele vai para a maçonaria. Uma parte deles vai para a maçonaria, mas só que o povo eles não querem saber, né? Eles não querem saber, eles não querem estudar, eles não querem pesquisar, eles não querem saber o que está acontecendo. Então muitos vão ser pegos de surpresa, né? A gente está vendo aí o que está acontecendo. Por isso que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 7, porque o mistério da injustiça opera. O que nós estamos vendo hoje aí acontecendo através dessas picadas, a picada do mal, é isso aí, obrigando as pessoas a tomar essa picada. Meus amados irmãos, nós temos que ver, se fosse coisa boa, nunca seria obrigatório. Nós tivemos outras pandemias anteriores, mas nunca foi obrigado a ninguém tomar, ninguém nunca foi obrigado a forçar a ninguém tomar uma picada. E como está sendo, como nessa pandemia agora, está sendo forçada a pessoa a tomar uma picada, está sendo forçada, tem que ser obrigado a tomar. Então isso aí tem alguma coisa errada, mas os povos estão tomando as picadas aí, não quer nem saber, pensando que isso aí vai solucionar o problema. Meus amados irmãos, o mundo nunca será o mesmo. Nunca será o mesmo. Nós estamos numa iminência muito grande do arrebatamento da igreja, né? Nós estamos numa iminência muito grande do arrebatamento na igreja, né? Muito grande do arrebatamento da igreja. Só que os cristãos estão dormindo. Veja aqui o que diz no capítulo... Veja aqui o que diz no capítulo 2, versículo 10, que diz assim: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O Senhor está falando aqui, essas pessoas, eles não querem a verdade, eles querem o engano. Como está aqui no versículo 10, eles não querem a verdade, eles querem o engano, então eles vão ser enganados.
né? No versículo 11 diz assim, veja bem como o versículo 11 ele fecha